Fala, seus peixão, bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo são dois, na verdade. Vamos falar de Alexandre Matos, que será o novo gerente, o novo CEO do Santos, e também da iminente contratação de William Arão para reforçar o Santos. Vai ser reforço ou vai ser contratação? A partir de julho, tá? Tô meio gripado, então se eu espirrar aqui, desconsidere, beleza? Edição é no pelo, não vai passar por edição, vou dar umas fungadinhas tipo essa, às vezes, porque né? A gente sabe como é que resfriado funciona, né? Peguei muito frio em Gramado, voltei para São Paulo e já tô todo resfriadinho, já tô com o nariz escorrendinho, tá certo? Então vamos lá, vamos tentar aí segurar na saúde, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui do Alexandre Matos. Pra galera que não sabe, o Matos ele começou a carreira como gerente de futebol, dirigente de futebol, lá no América de Minas há bastante tempo, né? Atualmente ele está exercendo esse cargo no Cruzeiro de CEO, mas ele tem excelentes trabalhos, tá? Na carreira, né? Os primeiros grandes destaques dele foram nos anos de 2013 e 2014 no Cruzeiro, que ele monta, né? Aquele time bicampeão brasileiro com Everton Ribeiro, com Ricardo Goulart, William Bigode, né? Os jogadores interessantes, formando aquele time que acabou fazendo o Cruzeiro ser bicampeão brasileiro, jogando muito bem, né? Com tanto o Ricardo Goulart quanto o Everton Ribeiro recebendo convocações para a seleção brasileira. Óbvio, tinha o Fábio no gol, enfim, era um time muito bom que foi montado pelo Alexandre Matos, né? E depois do Cruzeiro, né, do sucesso do Cruzeiro, ele vai pro Palmeiras. Ali no Palmeiras, eu acredito que vem uma fase meio megalomaníaca do Matos, né? Porque o Palmeiras chega com muito dinheiro para ele poder gastar aos tantos, né? Gastar a rodo. E ele começa a fazer uma filosofia de trabalho também, óbvio, junto com a diretoria do Palmeiras, de contratar todo mundo para que os reforços não reforçassem outros times, né, rivais. Então, assim, tinha um jogador do Santos que o Santos estava interessado. O Matos ia e contratava pro Palmeiras, mesmo que não fosse utilizar. E tem dois casos que, assim, o Santos estava muito interessado no Lobo Guerra, né? Jogador do Atlético Nacional, campeão da Libertadores em 2016. O Palmeiras foi lá e se antecipou e contratou. Mesma coisa com o Meia Regis, que hoje tá sumido no futebol, mas era um jogador de destaque, se eu não me engano, do futebol do interior de São Paulo. O Palmeiras foi lá, se antecipou, contratou, praticamente não usou. Então, aconteceu isso não só com o Santos, mas com o São Paulo e com o Corinthians também. Foi uma política meio megalomaníaca. O Palmeiras comprava jogadores para que os rivais não pudessem contratar. O Palmeiras tinha muito mais dinheiro que os outros naquela época, naquele momento, né? Continua tendo. E aí, beleza. Passou-se isso, fez um trabalho no Palmeiras que, óbvio, ganhou títulos, né? Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016, né? E ele ficou bastante tempo ali como dirigente do Palmeiras, né? Ganhou o Brasileirão de novo em 2018. Tudo fazendo contratações muito caras, né? Nessa fase megalomaníaca dele, né? Ele trouxe o Borja lá, aquela vez que acabou a brincadeira, né? Então foi o Matos que contratou o Borja também, deu uma mala de dinheiro pro Borja e levou ele do Atlético Nacional. Naquele momento, se eu não me engano, foi uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, pagou 32 milhões de reais pelo Borja, que era artilheiro da Libertadores com o Atlético Nacional. Então, fez várias e várias coisas, né? Depois da saída dele pro Palmeiras, ele foi sondado por vários clubes, foi sondado pelo Flamengo, por vários, e acabou indo pro Reading, da Inglaterra, mas não teve visto de trabalho e voltou pro futebol brasileiro, onde foi trabalhar no Galo. E no Galo ele monta aquele time, no final de 2020, né? Vários jogadores que acabaram o ano de 2021 ganhando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, né? No Hulk e tal, alguns jogadores ali foram negociações do Matos. Óbvio, né? Depois de sair do Galo, ele vai pro Atlético Paranaense, no começo de 2022, se eu não me engano. E aí no Atlético Paranaense ele ajuda também a montar o time que foi campeão da Copa do Brasil, óbvio, campeão estadual, né, invicto e tal, mas ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão de Libertadores, né, trazendo o Vitor Roque. Tem até uma matéria no Globo Esporte falando sobre isso, né, ele contratou o Canóbio, o Coelho, que hoje tá no, os dois estão no Fluminense, o Coelho tá no Galo, o Canóbio tá no Fluminense, contratou o Vitor Roque, tirando ele do Cruzeiro por 24 milhões de reais. E óbvio, alguns outros jogadores, Hugo Moura, Brian Garcia, Alex Santana, né, trazendo pro Atlético Paranaense, trouxe o Fernandinho de volta pro futebol brasileiro, recontratou o Pablo, que estava no São Paulo, contratou o Matheus Fernandes, acho que trouxe o Cirino de volta, se eu não me engano, mas, né, fazendo um bom trabalho ali à frente do Atlético Paranaense, né, foi um momento que o Atlético gastou muito dinheiro,
gastou mais de 80 milhões de reais em contratações, mas estamos falando de um Santos agora que gastou mais de 100, né? E mesmo assim montou um elenco bem descompensado. E aí, depois do Atlético Paranaense, ele chegou a trabalhar um período de volta, né? Foi pro Vasco da Gama, não deu muito certo. Ele entrou em rota de colisão com a 777, né? Que ele queria fazer algumas contratações que a 777 não permitia, como, cara, ele queria trazer o Coutinho em outro momento ali, a 77 não vetou, o Alex Teixeira, não sei se era o Alex Teixeira, eu não lembro exatamente os jogadores, mas eram jogadores muito bons, que a 777 considerava caro, ia lá e contratava um jogador muito pior pelo mesmo valor. E aí eles entraram em rota de colisão, o áudio dele vazou, falando da relação com a 777, enfim, né, o Mato saiu, a 777 falou que ele não tinha ética profissional, mas a gente sabe muito bem como a 777 se portou, saiu do Vasco e acabou saindo, né? Aí ele volta pro América ali em 2024, em abril, só que o Cruzeiro já queria ele, o Pedrinho já tinha comprado o Cruzeiro, foi lá e dias depois, acho que 2 semanas depois, contratou o Matos, e aí ele monta, né, aquele time do Cruzeiro que vinha as contratações na primeira fase da era Pedrinho, né, Caio Jorge, etc., Matheus Pereira, vai montando esse time que faz um bom trabalho, né, com o Fernando Seabra. Depois o Pedrinho quer trocar junto com o Matos o comando técnico, e aí ele vem Gabigol, Dudu e alguns outros jogadores também. Óbvio que tiveram erros, né? Tanto que a contratação do Dudu vinda através do Matos foi uma meio que rota de colisão entre ele e o Pedrinho. Ele perdeu um pouco da moral que ele tinha ali dentro do Cruzeiro, foi realocado a função dele. E aí ele decidiu, nesse momento, romper com o Cruzeiro, né? Pra ser o novo dirigente do Santos, tá? Me dá licença. Tá parecendo uma torneira esse nariz, meu Jesus Cristo. Enfim, e aí ele tá saindo do Cruzeiro agora para assumir o Santos. E aí o que eu quero tentar fazer uma correlação. Eu acho que o Matos, ele é um cara que sabe contratar, sabe ir atrás de reforços. O problema é, em vários momentos o Matos soltou a corda e contratou gastando muito dinheiro, fazendo contratos muito robustos, coisa que a gente criticou muito no Pedro Martins. Mas nem o Matos, o Pedro Martins não chega perto do Matos em qualidade de trabalho, tá? O Matos já contratou diversos jogadores, montou times campeões, sendo o grande dirigente daquele time de ir atrás dos reforços, né? Óbvio, em conjunto com o departamento de scout e também com o treinador que trabalhava com ele, mas montou times vencedores, né? Desde lá de o Cruzeiro de 2013 e 14 e vem passando por times vencedores. Palmeiras, Atlético Paranaense, só o Vasco mesmo, com ele, não foi campeão. Né? E esse Cruzeiro atual, que também não foi campeão, né? Quase foi campeão da Copa Sul-Americana e deu todos aqueles problemas ali com o Diniz, né? A chegada do Diniz, a saída do Seabra. Mas só esses dois times, né? Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro. E Galo, ele teve muito sucesso montando times vencedores. Óbvio que com um trabalho em conjunto, mas ele sendo o cabeça desses trabalhos. Eu acho que no Santos ele pode fazer um bom trabalho. Não era meu primeiro nome, tá? Mas assim, até com dirigente de futebol você fica tentando. Eu acho que o Rodrigo Caetano muito bom, que agora tá na seleção brasileira. Né? Eu acho que o Fabinho Soldado tá fazendo um trabalho muito bom no Corinthians, por exemplo, né? Que jogou no Santos, inclusive foi campeão brasileiro em 2004. Temos alguns dirigentes que podem fazer um bom trabalho, mas eu acho que o Matos também é um desses que pode fazer um bom trabalho. Agora, a ver como que vai ser feito o desenvolvimento desse trabalho. Se ele vai ter muito dinheiro, que eu duvido muito, à disposição para fazer contratações, ou se vai ser muito na lábia, usando a força, né, do próprio poder de persuasão, a força da camisa do Santos e tal, e tentar fazer as contratações, como é o caso do William Arão nesse momento, tá? Então, acho que tem essa vertente aí que ele pode seguir. Então seria uma coisa mais parecida ao Atlético Paranaense, que ganhou a Copa do Brasil com ele e foi finalista da Libertadores ali no trabalho do Felipão, então pode ser uma vertente mais parecida à do Santos, né? O Santos não tem muita grana para gastar agora, vai ter que ir atrás de jogadores que estão em fim de contrato, etc, para tentar se reforçar. Mas no modo geral, o Matos consegue montar times competitivos, né? E nenhum deles aqui ele lutou para não cair, etc. Então, ele vem com a missão de arrumar o time, potencializar o elenco e fazer com que peças importantes passem a brilhar. Tô nem falando do Neymar, tô falando do Roleiser, do Barreal, do próprio Tiquinho Soares, né, que eu vou até falar aqui nesse vídeo também.
Então acredito que o Matos pode sim fazer um bom trabalho no Santos, né? Ele tem até um pé atrás com essa torcida, com a torcida do Cruzeiro nesse trabalho atual, mas ele é muito celebrado pelo trabalho de 2013 e 14 também, né? O Atlético Paranaense teve um trabalho muito bom ali, né? Quando trabalhou no Galo também, ele começa o trabalho que acabou com o título brasileiro de 2021, a Copa do Brasil e semifinal de Libertadores, então tem bons trabalhos, né? O próprio Palmeiras mesmo, apesar da fase megalomaníaca, também é um time que deu muito certo, né? Conseguiu títulos, mas eu não sei como é que o Santos vai fazer esse trabalho, né? Como é que ele vai chegar com o dinheiro para fazer? Como que ele vai trabalhar a parte financeira? Licença novamente. Jesus Cristo, tá difícil. Então, com relação ao Matos, é isso. Mas acho que ele pode fazer um bom trabalho sim, cara. Não tem nem comparação do Pedro Martins com o Alexandre Matos, tá? Nem comparação. Não pisam, não entram na mesma sala, tá certo? O Matos vai para uma sala, Pedro Martins nem entra na sala, entendeu? Eu acho que é um cair para cima do Santos com relação a dirigente. Mas é aquela coisa, é um profissional da área, não é santista, não é um cara identificado com o clube. Ele tem que entender o tamanho, a dimensão do Santos e etc. E trabalhar de acordo com a realidade financeira do clube, que a gente ainda acha muito nebuloso. Não tem uma certeza, a gente tem só desconfianças, que tá difícil, né? A gente sabe que tá difícil, mas quão difícil está, tá? E aí a gente tem que falar também, antes da chegada do Ilharão, da iminente chegada, tem que falar das ofertas que o Santos recebeu por Pituca e Tassiano, tá? Tem a matéria aqui do Mussetti, ó. Santos recebe propostas por Pituca e Tiquinho e espera diretor para definir, mas o Matos já vetou a saída dos dois, né? O Santos recebeu propostas por Diego Pituca e Tiquinho Soares, mas aguarda o parecer de Alexandre Matos, novo diretor. A ideia é contratar o novo chefe de futebol até a próxima semana, isso já tá tudo acertado, né? Pituca foi procurado por Galo, Bahia, Fortaleza e São Paulo. O Atlético foi quem estava mais à frente, tá? Ele tinha vetado a possibilidade de negociar com o Bahia e com Fortaleza. O São Paulo estava ali, mas com a chegada do Matos, ele deu um passo atrás. O Pituca completou o 7º jogo dele nesse jogo contra o Botafogo. Então, para clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, ele não pode mais ser negociado. E ele só abre o precedente para voltar ao futebol japonês, onde ele é muito querido e fez muito sucesso no Kashima Antlers. Então, se vier uma oferta do futebol japonês para o Diego Pituca, ele vai considerar a saída. Do contrário, ele não pretendia já ficar aqui no futebol brasileiro, tá? Então, essa é a informação do Pituca. Com relação ao Tiquinho, ele teve umas sondagens ali de Arábia Saudita, de futebol chinês, com propostas na casa de $1 milhão. Eu venderia, tá? Eu venderia. Eu acho que seria uma boa negociação ele sair. Até para ele, né, enfim, fazer mais dinheiro e tal. No Santos não funcionou. Mas o Matos preferiu manter o Tiquinho no elenco também, visando que ele pode ser importante ao longo da temporada. Não só como titular, mas sendo um jogador importante de grupo. O Tiquinho já era esse jogador no Botafogo, né? O Botafogo que ganhou os títulos na temporada passada, o Tiquinho era o reserva, né, do Igor Jesus. O Tiquinho não era titular do Botafogo. O Botafogo teve o Tiquinho titular em 2023. Primeiro turno maravilhoso, segundo turno muito ruim, né? Cheguei até a falar, ele tava com 32, falei, pô, o Tiquinho tá jogando fino, cara. Quem sabe uma convocação. Não aconteceu, mas enfim, 2024 do Tiquinho já foi bem abaixo. Ele foi um jogador importante para elenco, né? A torcida gosta muito dele, ele é ídolo do Botafogo, mas já reserva do Igor Jesus, tá certo? Então, com relação ao Pituca e ao Tiquinho, essa possibilidade. O Tiquinho provavelmente fica até o final do contrato dele, ou até o final da temporada pelo menos. O Pituca só se vier uma oferta do futebol japonês para sair. E aqui tem o vídeo do Mussetti e a matéria sobre o Ilharão, tá? O Santos teve o nome dele aprovado pelo próprio Alexandre Matos, né? E está negociando a contratação do Arão. O Santos tenta fechar com ele, o volante está livre no mercado após a passagem pelo Panathinaikos. A negociação foi iniciada pelo Pedro Martins e agora aprovada por Alexandre Matos, novo chefe do departamento de futebol do Santos. Eu acho que não vai ter mais o cargo de CEO, até porque ele não é estatutário, né? Então ele vai ser o chefe do departamento. Ele é o diretor de futebol, o gerente de futebol. Coisa que o Galo era no Santos, por exemplo. Que também não senta na mesma mesa que o Matos, tá? O dirigente será anunciado pelo Clube da Vila Belmiro nos próximos dias. Arão é alvo do Santos desde o início do ano. O Peixe ficou perto de contratá-lo nos primeiros meses da temporada. Há um acordo financeiro encaminhado com Arão, mas o Santos prega cautela mesmo assim. O entrave atual é a avaliação da família sobre voltar ou não a morar no Brasil. Matos
vai tentar finalizar esse acerto nos próximos dias. Pedro Martins fez a transição para o novo comandante do departamento e atualizou o gerente Guilherme Souza de todas as negociações. Arão tem 33 anos e pode jogar como primeiro volante e também como zagueiro. E é verdade, ele jogou assim até com o Rogério Ceni no Flamengo. O Santos o vê com potencial para a dupla com o Zé Rafael. O técnico Kleber Xavier está animado com essa possibilidade. Arão jogou 39 vezes na temporada e 33 vezes como titular. Ele não teve lesões consideráveis nos últimos meses e foi bem avaliado pelos analistas de mercado. Ele foi revelado pelo Corinthians e passou pela base do São Paulo, fez jogos pela Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense e ficou 8 anos no Flamengo antes de passar por Fenerbahçe e Panathinaikos. Inclusive, teve um vídeo do VCE, eu não sou muito fã do Irarão não, tá? Mas teve um vídeo do VSR que ele fala que o Arão é muito subvalorizado na passagem dele pelo Flamengo, porque ele achava o Arão extremamente importante naquele time. E de novo, eu tô falando, eu não acho que seria o nome ideal para trazer, eu acho que é um jogador mais velho também, vai envelhecer o elenco, mas considerando que o primeiro volante hoje é o Rincon, você tá trazendo um jogador quase 6 anos mais novo, então ainda assim tem uma diferença considerável, tá? O Arão venceu a Libertadores pelo Corinthians e pelo Flamengo, óbvio que no Corinthians ele era um reservaço, no Flamengo ele foi titular a campanha inteira, né? Ganhou vários campeonatos estaduais e campeonato brasileiro também. No Fenerbahçe ele ganhou a Copa da Turquia, coisa que o Fenerbahçe não vem vencendo nos últimos anos. O Fenerbahçe tá no jejum de títulos da Liga Turca já há um tempo, né? O Galatasaray é o grande campeão dos últimos anos. E no Panathinaikos ele ganhou a Copa da Grécia, tá? Então a chegada do William Arão é uma possibilidade real para o Santos ter ao longo, né, da próxima janela, né? Lembrando que a gente vai ter uma pausa aí, as férias dos jogadores foram divididas em dois, né? O Santos vai parar, vai dar metade do mês de junho, aliás, né? Metade do mês de férias para os jogadores, né? Eu sei que é chato, eu também não gostei, porém é lei, gente. Os jogadores têm que ter de 30 dias de férias, tá bom? É lei, não tem o que fazer. E aí, como o calendário tá muito suprimido, o calendário do futebol brasileiro tá indo esse ano até o dia 21 de dezembro. Então, o Santos e vários outros times que não vão disputar o Mundial de Clubes aí, eles resolveram dividir as férias para que não fique muito, né, amassando a próxima temporada. Então, eles vão dar 15 dias de férias agora e voltam durante o Campeonato Mundial de Clubes, na metade, e fazem a nova pré-temporada e jogam o resto da temporada e no final do ano mais 15 dias de férias, tá? De novo, eu sei que é chato, mas é lei, tem que cumprir, cara. Então vai ser dado essas férias, não é só o Santos, é qualquer outro time que não tá jogando no Mundial de Clubes, tá? São Paulo, Corinthians, todo mundo vai parar esses 15 dias para poder suprimir um pouco desse calendário que tá muito atribulado, sim, tá bom? Então é por causa disso, tá? Eu sei que é chato, também não gostei, mas tem que fazer, tá bom? E aí depois o Santos volta e volta a treinar e volta a fazer tudo. Enquanto isso, o clube vai ter que se mexer nos bastidores, né? A gente vai ficar cobrando, monitorando, falando de atletas que podem chegar. Já fiz um mini scout aí recentemente com 26 atletas, se eu não me engano, que eu gostaria de ver. Inclusive o Ilharão tá na lista, mas não era o meu primeiro nome, né? Tinha lá o Renato Tapia, que já foi reforçar outro time, foi jogar no Catar. Era um jogador interessante, um primeiro volante peruano de 29 anos, jogou muito tempo no Celta ali, jogador da seleção peruana. Acabou não rolando, aí tem o Verratti agora, não sei se pode acontecer. Tem toda essa situação do Neymar que pode ainda não renovar o contrato, não se sabe. Ainda acredito que ele fica, mas a circunstância já é bem complicada, a torcida tá muito chateada com ele e eu não discordo nem um pouco. Então tem todas essas coisas ainda para analisar, mas o Santos não pode esperar se vai ficar ou não com o Neymar. O Santos tem que se preparar para jogar sem ele. Se ele continuar e acrescentar, ótimo. Se ele for embora, o Santos tem que saber seguir a vida sem ele e jogar bem, né? O jogo contra o Botafogo mostrou que o Santos pode jogar bem. O Santos jogou bem contra o Botafogo, não venceu, óbvio, pela expulsão do Neymar, que foi merecida, mas o Santos jogava muito melhor que o Botafogo, fez um jogo bom, acabou não conseguindo marcar o gol. Precisa tirar um pouco desse peso também, voltar a marcar gols, mas tem um time bom, tem bons jogadores, né? Tem uma defesa que é complicada mesmo, mas tem bons jogadores. Então acredito que acertando essas arestas tem um time bom pela frente. E de novo, volto a falar, eu acho que o Marcelo Teixeira vai para um all-in, tal qual o Augusto Melo fez na temporada passada com o Corinthians, contratou aos tubos e
vamos que vamos para tentar salvar esse time de rebaixamento e se conseguir alguma coisa a mais, né, vai ser uma bonificação. Mas eu quero te ouvir, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe, desculpa aí a gripe, tá? Me pegou, tá complicado, a gente tá tentando. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo, um queijo para todos e valeu!